Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de EZCAD da Torre Laser. Vou passar mais algumas funções para vocês, tá? É, Vou começar importando um vetor. Vou olhar aqui, café de preto, marca de café que eu gosto aqui. Peguei o vetor dos caras pra gente brincar. Ele tá bem grande, então para fazer o que eu vou mostrar para vocês eu vou diminuir um pouco. É, Lembra, uma marca a gente sempre mantém a proporção, então o cadeado sempre fechado. Vou mudar aqui para 20, acho que tá bom, tá legal. Então ficou melhor aí. Vou posicionar ele aqui embaixo, porque a ferramenta que a gente vai usar multiplica de baixo para cima e da esquerda para a direita, tá? É, Então a gente vai brincar hoje na barra Modify aqui do nosso menu, tá? Então Modify, a primeira que a gente tem é o Array. A gente tem o Array tanto aqui como aqui embaixo, ó, perto de onde a gente põe o tamanho. Também tem um Array quando a gente tem algo selecionado. Então, cliquei aqui no Array. É, então aqui, ó, a gente diz quantas multiplicações a gente quer na horizontal, quantas na vertical e qual espaçamento a gente quer entre elas, tá? Vou colocar um espaçamento aqui de 2 milímetros entre elas. Na horizontal, acho que cabe uma, duas, três, umas 5, vai. Vou colocar umas 5 para cá. E para cima, acho que cabe umas 10, tá? E eu quero, ó, método de cálculo de espaçamento. Eu não quero o offset, tá? O offset é o que seria? Ele ia dividir pelo centro do objeto. Não quero. Eu quero calcular pela distância entre eles. Então, eu quero que a distância entre cada cópia seja 2 milímetros, tá? Então, tá aqui. Vou dar um OK agora, ele vai multiplicar para mim. Multiplicou para mim. 10 para cima ficou muito grande. Exagerei. Então, foi muito. Vou apagar alguns aqui. Então ele multiplica pra gente. Então a gente não. Quem já trazer o desenho multiplicado, beleza. Mas quem tiver um e que precisar multiplicar na plataforma, ela tem essa função, tá? Então a gente consegue multiplicar aí. Beleza? Vou dar dois Ctrl Z aqui para voltar para o original. Vou levar para o centro agora. Além de multiplicar de uma forma quadrada, a gente pode multiplicar num círculo. Então ela ia aparecer por cima do círculo. Então, por cima. Ela é colocada como se fosse em cima do círculo, só que ela não mostra a linha do círculo, tá? Então, vou colocar aqui que eu quero é, 7 cópias para um raio de 40. Então, um círculo que tem raio de 40. E ela vai fazer uma cópia a cada 30 cada um ângulo 30, tá? Ele vai iniciar no 90 graus e aí ele começa virando. Cada 30 ele põe uma cópia, tá? Acho que raio 40 vai ser o suficiente. E aqui a gente seleciona para que lado a gente quer que ela comece esse desenho. Vou deixar para lá mesmo, vou dar um OK aqui para a gente olhar. Então, vou selecionar tudo e vou dar um C aqui para centralizar. Então, ele fez quase metade. Então imagina que o círculo está aqui dentro, tá? É, um círculo de raio 40. Um círculo que tem um diâmetro de 80. É isso mesmo. É, isso mesmo. Porque nesse aqui ele multiplica pelo centro, tá? É, então ele. Deixa eu selecionar o resto aqui só. Tirar o círculo daqui e vou arrumar o resto. Certo. Eu podia fazer. Aproveitar que estou explicando e mostrar para vocês que dá para me alinhar. Eu seleciono os dois aqui. Na verdade, esses daqui tem um que traz já agrupados. Então eu vou agrupar eles só para mim fazer isso. Vou dar aqui um group. Depois eu selecionei nosso círculo. Vou em Modify, Align e eu coloco Center. Então ele vai centralizar os dois. Não serviu para mim. Então vamos Modify, Align. Será que tem que ser? Vertical Center, beleza. E no horizontal, acho que tem que marcar um lado. Então, right. Foi quase. Left não vai dar certo. Mais ou menos isso. É porque eu precisava centralizar pelo meio dos objetos. Porque ele está fazendo isso aqui.
teoricamente, tá? Então ele tá pegando esse ciclo desse raio aqui, que o raio é só metade, né, gente? E tá fazendo a volta nele, multiplicando conforme a gente definiu lá no começo, tá? Vou desagrupar e vou apagar o resto. Vou voltar aqui pra gente continuar brincando. Então, modify no array, a gente pode modificar ou retangular, colocando as quantidades e o espaçamento, ou circular, colocando as quantidades, o raio do círculo, o ângulo inicial é 90, que é o para cima que a gente está aqui. Então ele está começando no ângulo lá em cima, 90 graus. Ele está virando para a direita e aqui eu coloquei para ele mudar a cada 30 graus ele põe um novo desenho, tá? Outras funções que a gente tem aqui é o plastic. Essa aqui é interessante. Eu vou fazer um quadrado aqui para como se fosse uma base para vocês entenderem o plastic. Então eu vou lá em plastic, modify, plastic. Não, pulei uma, né, gente? Mas eu vou explicar o plastic primeiro. Modify plastic. Aqui é igual aquela ferramenta do Core que a gente tem para soldar objetos, remover objetos que estão um em cima do outro, ou fazer a intersecção. Que a gente queira o objeto quando ele está a intersecção entre os dois, tá? Então eu vou primeiro eu vou soldar. Então eu quero soldar nosso quadrado ao meu logo. Então selecionei, ele soldou, tá vendo? Ó? Ele virou uma coisa só. Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu também consigo soldar e manter um. Então, ó, eu vou soldar e eu quero manter nosso objeto target. O target é o que eu escolho por último. Então, o meu quadrado está selecionado primeiro. Então, eu vou selecionar por último nosso café de preto. Então, ele tem aqui a cria feita, mas eu também tenho o logo do café de preto ali mantido, tá? Caso eu precise fazer outra coisa depois com ele. Se eu quiser salvar ao contrário, quiser salvar nosso quadrado, seleciono o Save de cima ou seleciono os dois checkboxes se eu quiser salvar os dois, tá? Então aqui eu salvei o quadrado. Então o quadrado ficou aqui pra gente, ó. Tá vendo? Dando Ctrl C para ele voltar. É, esse é o soldar. Agora a gente vai para esse aqui que apaga, tá? Então aqui eu vou apagar o desenho embaixo, tá? Então selecionei o quadrado, vou dar um trem no café de preto. Eu apaguei tudo do café de preto que estava abaixo do meu quadrado, tá? Entendeu? Sumiu o resto da mãozinha aqui. É... Fechou? Então, se eu fizesse ao contrário aqui, ó, selecionei o café de preto, vou dar trim no meu quadrado, tudo do quadrado que tá pegando aqui nessa parte do café de preto vai sumir. Olha lá, ó, certo? Então, eu fiz um espaçamento aqui certinho com aquela parte do logo. Então, se eu quisesse, imagine que eu estou fazendo uma barra por algum motivo, um suporte para o café de preto. Então eu vou dar trem aqui embaixo e eu mantive o logo para ele encaixar depois aqui certinho, tá? É, então, esse é o nosso trem. E por último, eu vou no intersecção. Então, se eu tiver selecionado o café de preto e eu quiser interseccionar com o nosso quadrado, só vai restar isso aqui, ó. Só essa partinha que está dentro do nosso quadrado, tá? Olha lá, só sobrou ela. Então, a mesma coisa se eu selecionasse o quadrado, porque é basicamente a mesma coisa. Se eu selecionar o quadrado e selecionar o café de preto, também só vai sobrar isso aqui, que é o que está dentro do café de preto, tá? Sobrou essa letra aqui, por quê? Porque provavelmente ela ficou solta por algum motivo aqui, tá? Acho que é esse aqui, ó. Acho que é isso mesmo, tá? Então, esse aqui é a intersecção. Então, ele sempre vai restar a intersecção entre os objetos. Imagine que quero tirar só essa escrita aqui, daqui um pedaço dessa escrita aqui. Eu quero isso aqui, ó, por algum motivo. Claro que era mais fácil fazer é, desagrupando e selecionando só o que eu quero, mas também serve como exemplo. Então, eu quero nosso quadrado ou a intersecção entre os dois. Então, sobrou isso aqui pra mim, ó. Legal.
E ele já vem combinado, então você tem que dar um combine caso você queira fazer alguma modificação. Eu vou apagar esse aqui que sobrou. Top. Então fiz um mini logo aí, a partir da intersecção dos dois. Tá? Agora eu vou mostrar o transform. Vou apagar aqui. Então, o transform é nada mais, nada menos que fazer transformações nesse objeto, tá? Eu sempre uso selecionando aqui no meio, que é para ele fazer a partir do meio, tá? Então aqui, ó, é posicionamento. Então, onde eu mexer aqui, ó, você vai vendo que o posicionamento já gira. Então, eu quero posicionar dentro da minha área de trabalho, eu quero que ele fique na horizontal, no espaço 50 e na vertical no espaço menos 30. Então, ele vai ficar aqui embaixo, em posição 50. Quero na posição 0 na horizontal, então, menos 30. Menos, e vou colocar agora, vai, posição 20. É, não, subir mais, pode ser 20 e posição menos 45. E para lá. 20 de altura, a partir do centro do objeto. Lembra que a referência está nosso centro de objeto aqui, por menos 45 no X, que é para esquerda. Se fosse 45, ele ia para direita. Então lá. Show? Então, vou pôr aqui no 00 de volta, que é nosso centro. Vou dar um zoom. A segunda opção aqui é rotação. Então a mesma coisa. O ideal é sempre rotacionar a partir do centro do objeto. Então, aqui cada vez que eu clicar, ele vai aplicar uma rotação no ângulo que eu defini. Então, se eu colocar 90 aqui, ele já vai virar 90 graus. Cada vez que eu clicar, ele gira 90. Se eu colocar 30, cada vez que eu clicar, ele gira 30. A gente também tem a opção de girar uma cópia. Então, se a gente aplicar to copy object, ele vai girar uma cópia. Ele gerou uma cópia. Ó, vou levar para o lado essa cópia para vocês verem. Girou para o lado uma cópia e ela já está rotacionada, tá? Então, quero fazer uma cópia aqui 45 para fazer um esquema aqui, quer ver? Selecionei, girei ela, não era isso que eu queria. Vou deixar assim, tá? Então, girei aqui 45, vou girar mais uma. Então, fiz duas cópias, tá? Uma para pôr aqui. Eu achei que ia caber aqui, mas não vai. Vou começar a girar 90. Então, selecionei esse, apliquei uma cópia de 90 a ela. Então dá pra mim fazer uma montagem aqui, vai. O logo do café de preto. Essa selecionada eu dei mais um giro de 90. Então fiz mesmo aqui, ó. Fiz uma união aí dos logos a partir da minha cotação. Tá. A terceira opção aqui é o espelhamento. Lembrando que a gente já tem espelhamento aqui em cima, tá? Mirror X, Mirror Y. Então a gente consegue fazer o espelhamento. E ela também faz aqui. Então, seleciona o espelhamento. Qual que você quer espelhar. Se é na lateral ou vertical. Horizontal ou vertical. Selecionou, deu apply, ele vai espelhar. Tá? Pode fazer os dois ao mesmo tempo também. Sim. Ou apenas um de cada vez. E a mesma coisa, se eu quiser fazer uma cópia, eu clico aqui, clico na cópia e ela gera a cópia espelhada. Tá? O próximo é dimensão. Então, o tamanho, a mesma coisa, a opção que a gente tem aqui de size, tá? A mesma coisinha igual. A gente tem até o cadeado para manter ou não a proporção. E por último, ele faz uma como se fosse aplicasse um itálico no desenho. Pode ver pela imagem aqui. Então eu vou dar um de 20 aqui para vocês verem que ele vai ficar meio tortinho. Deixa eu selecionar, senão não vai. Então ele deu uma italicada aqui no nosso vetor, tá? No Y fica muito discrepante, tá? Eu vou voltar aqui pro zero. Na verdade tem que pôr menos 20, né, para fazer. Ele voltou. E vou fazer 20 aqui em cima. Vocês vão ver como fica muito discrepante. Ficou meio. No outro sentido é meio. Fica melhorzinho, né? Então, esse é o transform. Lembra? Posicionamento, rotação, espelhamento, tamanho e um itálico, tá? Então, vamos recapitular. Então, aqui é array, multiplica, transforma objeto, plástico. Ele une, solda, esse tipo de coisa. O trim apaga, é para apagar, tá? É que ele tá, como ele tá unido, a gente não consegue.
clico com o botão direito para cancelar, mas se ele tivesse separado aqui, ó, em combinei. Então, trim. O trim é como se fosse um apagar. Então, selecionei o A aqui, ó, tchau A. Tá. Então, o trim apaga. Então, quando você quer apagar várias coisas, o trim é até interessante, porque aí você vai só clicando e você deixa só o que você quer. Você não tem que ficar selecionando e dando delete, tá? Apenas clicar, o trim serve. Curve Edit. A gente tem, eu vou desagrupar de novo, a gente tem o Auto Select, Auto Connect, desculpa, Auto Connect e tem também um Remove Cross Point. Aqui no, eu vou separar um, eu separei esse vetor, separei esse nó, ele tá solto, ó. Tá, separei esse nó, ele tá solto aqui. Eu vou dar um Auto Connect, na verdade eu vou até apagar ele, melhor. Vou selecionar esse nó e vou apagar ele, pronto, ficou um buraco aqui, tá vendo? Certo? Vamos lá no Modify, Align, a Curve Edit, ele não está selecionado, então selecionei Curve Edit, Auto Connect. Aí ele está perguntando a margem de erro. Eu vou colocar aqui, acho que ele é uns, ele está bem pequeno, tá vendo o size aqui em milímetro, ele está 1 de horizontal. Então se eu colocar aqui 0,1, acredito que pegue aquela distância ali. Para garantir, eu vou pôr 0,5. Então, se tiver algum desenho que está separado por 0,5 milímetros e não está unido dessa seleção aqui que está selecionado, desse A, ele vai unir esses pontos, tá? Então eu vou dar um OK aqui. Não uniu, foi pouco a nossa connect. Oi, 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 o que aconteceu? Por algum motivo ele não quer unir. Verify, Curve Edit, Auto Connect. Verify, 0.23. Não sei se é porque eu tô na versão demo, mas essa função faz isso, tá, gente? Eu já usei muito ela. Ela realmente une. Deixa eu ver se aqui em Draw a gente tem mais alguma coisa. Draw. Não, é só aqui mesmo. Curve Edit faz isso. E remove o crosspoint. Ele apaga linhas duplicadas. Então, se eu puxar essa linha aqui para ela que ela fique em cima, ela tá passando. Tá vendo? Ó? Ela tá passando um pedacinho aqui, ó. Nessa aqui. Se eu der um Curve Edit remove crosspoint, é a mesma coisa. Vai perguntar a faixa de erro. Eu vou deixar 0,2 e vou dar um OK. E aí ele apagou. Ele apagou aquela parte daquela linha que estava sobressalente, certo? Então eu garanto que o outro também funciona, tá? A gente também pode unir via nó. Então selecionou os dois aqui, mandou transformar em um, ele também uniu, tá? Lá que mais a gente tem? O trim apaga, curva edit ou conecta ou remove coisa sobressalente. O align serve para alinhar dois objetos. Então eu vou agrupar isso aqui de novo. Então, agrupei. Vou fazer um quadrado aqui. Que caiba ele, né? No caso. Deixa eu ver se vai caber. Melhorzinho um pouco. Certo? Ele cabe. Eu vou deixar ele para fora. Tá? Para vocês entenderem. Deixa eu selecionar os dois. Pronto. Eles estão separados, certo? Então, selecionei os objetos que eu quero alinhar e vou em align. Se eu alinhar à esquerda, eles alinham à esquerda. Se eu alinhar à direita, eles alinham para a direita. Se eu alinhar vertical center, então eles alinham no centro. Ele centralizou meu café de preto ali com na sentido horizontal, tá? Aí aqui em cima, alinhar no top. Então ele grudou aqui, ó, exatamente na mesma linha do topo do meu quadrado, tá? Bottom, então ali embaixo. Ou nós tem o center aqui separado também, hot center. Ou a gente pode, quando a gente quer só centralizar, tem um botão específico que só centraliza. Vou pegar esse grupo aqui de novo, vou separar. Vou selecionar os dois. Vou lá, Modify, Align. Tem aqui, ó, Center. Já veio pro meio, tá? Então centralizou os dois aqui.
Show de bola. JCF fonte não usa. É caso a gente estivesse usando uma fonte de JCF, tá? É para fazer alterações na fonte JCF. O que é uma fonte JCF? Já mostrei para vocês. Aqui em TrueType, a gente escolhe JCF fonte, escolhe alguma aqui e tem alguma coisa desenhada. Que nem aqui, tá selecionado o text aqui. Aí serve para a gente editar. Tá vendo? Ele aparece o text, que a gente consegue mudar o tamanho dessa fonte. Aumentar a distância aqui, ó, dentro da linha, se quer encostada ou não. Desalinhado da esquerda, mover, deixar mais espaçada, tá vendo? Então, isso aí é, é o JCF fonte. A gente faz uma alteração e depois salva, tá? Então, essa foi a aula sobre o Modify, pessoal. Não tem muito o que eu explicar para vocês mais. O Distribution, que eu não mostrei. é, Se eu não me engano, os desenhos tem que estar separados. Testar aqui. Modify, não. Tem que ter mais um. São três objetos. São três objetos. Isso aí. Então, tá um bem espalhado do outro. Três objetos, certo? Distribution tá habilitado. O que o distribution faz? Vamos lá. Primeiro, ele pede para a gente escolher horizontalmente qual vai ser. É fácil. Se você olhar a imagem, fica claro. Ó. Você quer manter a referência do, do- da direita de cada objeto, o espaço entre eles, do centro de cada objeto, ou a marcação da esquerda entre cada objeto. Tá? Então, se eu selecionar o centro aqui, eles vão ficar mais próximo do outro. Eu vou pegar esquerda, eu acho. Vou pegar centro mesmo, esquerda. E aí na vertical, como você quer, mesma coisa. O topo de cada coisa, o centro, o espaço entre eles ou para baixo. Eu vou pegar para baixo e esquerda um. Então se eu der um aqui, ele vai mover, ó. Ele tenta deixar o espaço entre cada objeto exatamente o mesmo, tá? Então, o topo do café de preto aqui tá exatamente a distância entre o círculo e o topo de café de preto tá exatamente a distância que está entre o café de preto e o círculo e o quadrado, tá? É a mesma distância. É isso que ele faz, o distribution, distribution. Então, é pouco uso, tá? Não vejo ninguém que vai ter um uso muito grande para isso, não. Conheço poucas pessoas que usam, raríssimas. Mas é isso, é a partir de três objetos para fazer a distribuição. Eu vou recapitular. Array faz a cópia, transforma o objeto, plastic solda, pega intersecção ou apaga o de cima ou de baixo. Resort, não mostrei o resort. O que o resort faz? Ele mostra o caminho que o laser vai percorrer. A gente tem ele até aqui, ó. Esse ícone aqui, ó, é o resort. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar. Ó. Então ele começou, ele vai começar. Deixa eu dar um resort aqui. Então ele começa aqui na nossa café de preto, vai para o nosso retângulo e termina no nosso círculo, tá? É a mesma ordem que está aqui, ó. Ele seguiu a mesma ordem. Então a gente também tem um botão aqui, seleciona tudo e clica aqui, ó, Resort. Ele vai mostrar para você a mesma coisa, tá? O caminho. É isso. Então é isso, pessoal. Essa aula de hoje foi sobre isso. É, Até a próxima. Fique com Deus.